Pode ir mais rápido, por favor? Você pergunta ao taxista nervosamente. Ao chegar ao aeroporto, rapidamente pega sua bagagem do porta-malas e corre suando frio em direção ao prédio. Esbarra nas pessoas na multidão, pedindo desculpas a cada passo e finalmente chega no embarque. Em poucas horas, sai do aeroporto direto para o iate que o espera no porto. E só o fato de ver a costa se afastando já o acalma. Finalmente, suas férias nas Bahamas começaram. Você deita e fecha os olhos em paz. Um leve balanço do iate o acorda. Não dá para saber exatamente por quanto tempo dormiu, mas o sol está lentamente baixando na linha do horizonte. Você aprecia um magnífico pôr do sol avermelhado, mas depois de 1 minuto, de repente percebe que não consegue mais ver a costa. Então, corre pelo convés, olhando para um lado e para o outro. Por toda parte, há somente o infinito do oceano. Você confere novamente suas habilidades de navegação e vai para a ponte de comando. Olha para a bússola e vê a flecha girando loucamente. As Bahamas, o Oceano Atlântico, a bússola... Só 1 minuto. Ah não! É o Triângulo das Bermudas! Você já ouviu muitas histórias sobre este lugar. Monstros marinhos, uma base extraterrestre, túneis do tempo e Atlântida. Mas em que acreditar? Tente adivinhar quais teorias sobre o Triângulo das Bermudas são verdadeiras. Assim, a bússola, o GPS e a internet do seu telefone se tornam inúteis. Nenhum dos equipamentos eletrônicos está funcionando. Você não consegue ligar o motor do iate para deixar este lugar. Isso acontece no Triângulo das Bermudas ou não? Uma das rotas marítimas mais conhecidas passa pelo Triângulo das Bermudas. Todos os anos, muitos navios navegam aqui. E desde o século XIX, apenas 50 desapareceram. Existem lugares no planeta onde muitos outros sumiram. E se houvesse problemas sérios com a navegação no local, as embarcações nunca passariam pela região. Anteriormente, a bússola já não funcionava bem no Triângulo das Bermudas, uma vez que as linhas dos 2 polos coincidem aqui, o norte verdadeiro e o norte magnético. Se você cair nessa linha, sua bússola se comportará de maneira estranha. Mas o norte magnético está constantemente mudando e agora está muito além do triângulo. Sua navegação está bem, o equipamento eletrônico também está bom. Mas o combustível do iate acabou, pois você se esqueceu de desligar o motor. Aí, apela para a equipe de resgate e eles prometem chegar em breve. Nesse momento, um ruído de baixa frequência vem das profundezas do oceano. O céu está no crepúsculo e percebe-se um brilho intenso vindo da água. Então, a alguns metros de distância, um enorme feixe de luz laranja sai dela indo em direção ao céu. Outro feixe dispara do outro lado do iate. O céu estrelado está nublado. Parece que um enorme detonador está disparando colunas de plasma para o céu. Um novo círculo de luz aparece ao redor do seu iate e fica cada vez mais brilhante. A carga de energia parte sua embarcação ao meio. Com um colete salva-vidas, você pula na água, gritando. Uma luz brilhante se forma logo abaixo e, é claro, é tudo um conto de fadas. Uma das teorias mais populares é que o local do Triângulo das Bermudas já foi a antiga cidade de Atlântida. As pessoas que viviam ali tinham tecnologias incríveis, sem rivais no mundo moderno. E entre essas tecnologias, os cristais de energia eram os mais incríveis. Eles geravam energia e alimentavam toda a Atlântida. A cidade está submersa e os cristais continuam a funcionar e a liberar raios de energia diretamente do fundo do mar. Essa lenda surgiu em meados do século XX. Assim começaram todos os outros mitos populares sobre o Triângulo das Bermudas. Você se senta na cabine e espera pelo resgate. O iate está balançando. Uma tempestade se aproxima. Pela janela, dá para entender o tamanho do problema, mas não é possível ver nada. Algo escuro e pegajoso grudou contra o vidro do lado de fora. E essa coisa está se movendo. É um tentáculo enorme. Há mais deles que estão por toda parte pendurados no iate. Você ouve o assoalho dele estalar e corre para o convés. Uma forte tempestade veio e uma lula enorme surgiu da água. Ela envolve os tentáculos na embarcação e a puxa para baixo. Você não consegue se mexer de medo. Isso também não é verdade. Lulas gigantes existem e nadam em todos os oceanos, mas não conseguem afundar grandes navios. Não há evidências de que o Kraken ou outros monstros semelhantes vivam nas profundezas do Triângulo das Bermudas. Assim como o Pickering, nenhum destroço do Insurgent foi encontrado. Uma teoria popular sugere que vagalhões são responsáveis por muitos desaparecimentos. Essas ondas são chamadas de ondas de tempestade extrema pelos cientistas.
Ocorrem quando diferentes padrões climáticos acontecem ao mesmo tempo e causam ondas grandes e inesperadas que atingem até 30 metros de altura. Testemunhas dizem que as ondas parecem gigantescas paredes de água. Essas ondas poderiam explicar por que os navios afundam rápido e sem deixar rastros. Joshua Slocum era um marinheiro extremamente talentoso. Ele foi a primeira pessoa a navegar sozinho ao redor do mundo, mas infelizmente ele não foi páreo para o Triângulo das Bermudas. Em novembro de 1909, Slocum disse adeus à esposa e partiu em uma de suas usuais viagens de inverno rumo às Índias Ocidentais. A esposa de Slocum relatou seu desaparecimento após vários meses sem qualquer contato. Em 1945, 5 aeronaves TBF Avenger levantaram voo para um exercício de treinamento de rotina ao redor do Triângulo das Bermudas. No meio do exercício, os aviões foram atingidos por chuvas intensas e ventos fortes, apesar da previsão de tempo bom. Os pilotos ficaram extremamente desorientados e se comunicaram com a base por rádio para informar que o equipamento de navegação havia parado de funcionar. A última coisa que a base ouviu foi: quando o primeiro avião cair abaixo de 10 galões, todos nós cairemos juntos. E então, estática. Os 5 aviões e seus 14 passageiros nunca mais foram vistos. Em sua primeira viagem ao Novo Mundo, em 1492, Cristóvão Colombo navegou pelo Triângulo das Bermudas. Colombo relatou que uma noite, quando estava no convés do navio, percebeu uma luz gigante aparecer à distância, diferente de tudo o que ele já vira antes. Colombo olhou para sua bússola em busca de direção e ela emitiu leituras erráticas. Você deve ter notado que o Triângulo das Bermudas não aparece em nenhum mapa mundi. Isso ocorre porque as instituições oficiais se recusam a reconhecer que a área realmente existe. Em março de 1918, levando uma tripulação de 306 pessoas, o USS Cyclops deixou Barbados e foi para casa, em Baltimore. O navio passou pelo Triângulo das Bermudas em sua jornada e nunca mais foi visto. O Cyclops nunca emitiu qualquer sinal de socorro e desapareceu sem deixar qualquer explicação, tornando-se o maior navio a desaparecer no Triângulo das Bermudas. Nenhum destroço jamais foi encontrado. A viagem começou como qualquer outra. O cargueiro SS Cotopaxi estava fazendo mais uma jornada para Havana, em Cuba, para levar carvão. Era dia 29 de novembro de 1925. Para o capitão Meyer e sua tripulação, a partida do porto de Charleston, na Carolina do Sul, seria a última que fariam. Seu trajeto passava pelo Triângulo das Bermudas. 2 dias após o início da viagem, o navio emitiu um sinal de socorro. Ele pegou uma intensa tempestade tropical e virou de lado. O vento estava muito forte e também havia muitos raios. A chuva gradualmente encheu o porão da embarcação. Então, houve um clarão branco e brilhante e ela desapareceu sem deixar vestígios. Mais tarde, seus destroços foram encontrados no deserto de Gobi, que fica em uma parte completamente diferente do mundo. Todos os 32 membros da tripulação, incluindo o capitão, desapareceram. Claro que a parte sobre o deserto de Gobi é fictícia. Para um de seus filmes, Steven Spielberg inventou que o navio foi transportado para lá por alienígenas. Ainda assim, na vida real, ele não havia sido encontrado e a tripulação realmente desapareceu. E foi oficialmente declarado desaparecido 1 mês depois. Ninguém conseguiu encontrar os destroços. Parece um caso clássico das coisas misteriosas que acontecem no Triângulo das Bermudas. No entanto, a maioria dos mistérios é mais cedo ou mais tarde resolvida. Em 2020, o Cotopaxi foi encontrado. Um homem chamado Michael Barnett havia se mudado para a Flórida para estudar naufrágios na costa. E um naufrágio em particular realmente chamou sua atenção. Ele era muito maior do que os outros. Os moradores locais o chamavam de Naufrágio do Urso. Ficava a 65 quilômetros de San Augustine, no norte da Flórida. Mas ninguém jamais conseguiu identificar aquele casco enferrujado. Então Michael começou a fazer um trabalho de detetive. Ele mediu o tamanho da embarcação naufragada e começou a trabalhar com todas as informações que pôde encontrar. Pesquisou centenas de jornais antigos, folheou arquivos de seguros e verificou todos os artefatos encontrados nos destroços. Depois de centenas de horas de trabalho árduo, teve certeza, era o Cotopaxi. Mas, alguns anos antes, rolou um boato de que o mesmo navio havia sido encontrado na costa de Cuba. A guarda costeira encontrou um cargueiro naufragado do mesmo tamanho que parecia muito com o desaparecido em 1925.
Porém, Michael tinha certeza de que eles estavam errados, então se juntou a alguns jornalistas científicos e continuou investigando. Como o Triângulo das Bermudas não é um lugar reconhecido, ninguém sabe sua localização ou tamanho exatos. Algumas pessoas acreditam que ele cubra cerca de 1,3 milhão de quilômetros quadrados ao redor da área das Bermudas. Outras pessoas acreditam que o triângulo é tão grande quanto 3,9 milhões de quilômetros quadrados. O Triângulo das Bermudas é uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. Alguns céticos acreditam que esse fato resolve o mistério do triângulo. Estatisticamente, quanto mais movimentada a área, maior a frequência de acidentes e desaparecimentos. Embora isso faça sentido, não é a frequência de desaparecimentos a responsável pelo mistério da área, é a falta de explicações ou de destroços encontrados. O Triângulo das Bermudas abriga o ponto mais profundo do Oceano Atlântico, a Depressão Milwaukee. A área tem uma profundidade máxima de mais de 8.200 metros. Esse é um dos pontos mais profundos do oceano, mas ainda não chega perto dos surpreendentes 10.900 metros da Fossa das Marianas. Mas a enorme profundidade pode explicar o porquê tão poucos destroços foram encontrados. O Triângulo das Bermudas é o lar de um clima bastante intenso e inesperado. As tempestades se acumulam rápida e inesperadamente e desaparecem logo em seguida. As coisas podem mudar em um piscar de olhos. Isso pode explicar por que poucos sinais de socorro são emitidos. Os pilotos e marinheiros não chegam a perceber o clima mudando. No ano de 1800, novamente, o navio USS Insurgent estava de patrulha quando parou brevemente em uma base costeira antes de retornar ao mar. Essa foi a última vez que o USS Insurgent foi visto. Uma forte tempestade atingiu as Índias Ocidentais nessa época. Acredita-se que a tempestade foi tão poderosa que poderia ter causado o naufrágio do USS Insurgent e do USS Pickering, que desapareceu na mesma época. Assim como o Pickering, nenhum destroço do Insurgent foi encontrado.